Olá, meu amigo e minha amiga. O INSS está começando a ficar incomodado, porque tem muita reclamação. A credibilidade está indo embora, já foi toda. E eles estão tentando mudar isso. Então esses peritos vão ter que se adequar de alguma maneira. A decisão dos peritos do INSS é fundamental para concessão ou negativa de benefício, como auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, o BPC. Só que, no entanto, há situações em que a análise pericial ela pode conter erros, omissões, falhas, exigindo que o INSS reveja a decisão. Nessa circunstância, o segurado tem direito de buscar uma reavaliação para assegurar que o seu direito seja reconhecido. Uma das situações mais comuns em que o INSS deve rever a decisão do perito ocorre quando há erros técnicos ou inconsistências nos laudos emitidos pelo perito. Isso pode incluir falta de detalhamento sobre diagnóstico, ausência de justificativas claras para a conclusão ou discordância entre os documentos apresentados pelo segurado e o parecer final do perito. Quando isso ocorre, o segurado ele pode solicitar uma revisão administrativa para que seja reanalisado. Outra circunstância que demanda na revisão é quando surgem novas provas médicas. O segurado ele pode obter exames, laudos, relatórios médicos complementares que demonstrem de forma mais clara a existência da gravidade da incapacidade. Esses documentos podem ser apresentados em um pedido de revisão ou recurso, obrigando o INSS a reavaliar a decisão inicial. Nos casos que o perito tenha avaliado o segurado de forma superficial, olha aí, presta atenção a essas perícias que o perito não ouve, não põe a mão, não olha na cara, não vê documento, ou sem observar todas as limitações apresentadas, o segurado tem direito de questionar a qualidade da perícia médica realizada. Isso pode incluir avaliações muito rápidas, que nem 2, 3 minutos dentro da sala, falta de exames clínicos, quer dizer, ele não te examina, mais detalhados, ou até mesmo negligência em considerar o histórico médico desse segurado, quer dizer, avaliar toda a documentação. Tá aqui, A decisão dos peritos também deve ser revista quando houver conflito de interesse ou falta de imparcialidade na análise. Embora sejam situações menos frequentes, casos de suspeita de conduta inadequada por parte de perito, como preconceito, relação de interesses com o INSS, podem invalidar a decisão e exigir uma nova perícia. Segurados com doenças crônicas, degenerativas ou de difícil diagnóstico também podem enfrentar negativas indevidas, especialmente quando a incapacidade não é aparente em exames físicos rápidos, não está demonstrando. Nesses casos, a reavaliação ela pode ser crucial para reconhecer condições que limitam significativamente a capacidade do trabalho. Quando o segurado recebe um diagnóstico progressivo indicando que a sua condição de saúde piorou desde a perícia inicial, isso também pode justificar uma revisão da decisão. Por exemplo, doenças que inicialmente eram consideradas tratáveis ou controláveis podem evoluir para um estado mais grave, tornando o segurado definitivamente incapacitado. Outra situação que obriga o INSS a rever é quando há descompasso entre a função exercida pelo segurado e a incapacidade alegada. Às vezes a perícia conclui que o segurado está apto para trabalhar em geral, mas ele não considera as exigências específicas do cargo desse segurado, a função que ele desempenha, como esforço físico intenso, exposição a risco. A pessoa olha, vê aquele cabrão forte, musculoso. Ah não, isso aí não tem nada. Só que ele não pergunta pro segurado, o que você faz? Aí o cara fala, não, eu descarrego saco de cimento, uma carreta inteira, junto com meus amigos, carregando saco de cimento nas costas, e o cara tem problema de coluna. Como é que faz? E aí? Erros administrativos no próprio INSS, como falha nos registros de informação ou perda de documentos apresentados pelo segurado, também podem impactar a decisão. Nesse caso, o segurado tem direito de solicitar a revisão do processo para corrigir eventuais equívocos que prejudicaram sua análise. Outro aspecto relevante são as decisões judiciais que determinam a revisão. Vocês viram o vídeo com relação à negativa da sentença na justiça? Se não viu, veja, é alguns vídeos atrás. Quando o segurado recorre à justiça, o juiz identifica que a decisão do perito ela foi insuficiente ou contrária com as provas apresentadas. O INSS é obrigado a revisar sua posição. Muitas vezes isso inclui realização de uma nova perícia por profissionais indicados pelo judiciário. Eu falei que ia trazer coisa nova.
Já que fica nessa situação que os peritos não fazem o trabalho, a justiça indica pro INSS, o perito vai ser esse aqui. E aí? Em situações onde há denúncias de irregularidade na concessão ou negativa de benefício, tanto por parte do segurado quanto de terceiros, o INSS pode ser acionado para reavaliar a decisão. Essa reavaliação ela busca garantir que o processo foi conduzido de forma justa e sem erros. Segurados que possuem incapacidade parcial ou temporária também têm direito à revisão quando há sinais de que a incapacidade persiste, mesmo após o período inicialmente estabelecido. Por exemplo, o segurado que deveria se recuperar em 3 meses, mas continua apresentando limitações, pode solicitar uma nova análise para prorrogação do benefício. Além disso, segurados que recebem negativa sem a realização de uma avaliação presencial adequada têm justificativa para exigir uma revisão. Embora a perícia médica presencial seja o padrão, em alguns casos decisões são tomadas com base em documentos, o que pode levar a interpretações equivocadas. Quando há alterações na legislação previdenciária ou normativas internas do INSS, eu falo que você dorme, o INSS de um jeito, quando você acorda é de outro. Esses segurados que tiveram seus pedidos negados anteriormente, eles podem se beneficiar de uma nova reavaliação. Essas mudanças podem ampliar o reconhecimento de determinações e condições ou flexibilizar critérios para a concessão do benefício. Os segurados que participam de programas de reabilitação, mas não conseguem se adequar às novas funções devido às limitações, também podem solicitar revisão. Isso ocorre porque, nesses casos, a incapacidade para o trabalho ela se torna evidente mesmo após as tentativas de readequação. Além disso, o segurado que percebe que o tempo de espera da análise foi excessivo e resultou na desatualização das informações médicas utilizadas na perícia, ele pode exigir uma revisão da decisão. Laudos antigos podem não refletir a real condição de saúde no momento da análise. Tem que ficar esperto, pessoal. E os laudos vocês viram, não aceitam mais aquele laudo simples com seu nome, data, carimbo, assinatura do médico e um CID. Não, agora tem que falar desde o início o histórico da incapacidade, o dia a dia do segurado, como a incapacidade interfere no caso para esse segurado estar sem condições de trabalhar, tudo com o especialista, se está fazendo tratamento contínuo, se está tomando medicação, tudo, relatórios, exames que foram feitos em laboratório. Outro fator importante é quando o segurado apresenta doenças graves e irreversíveis que estão incluídas naquela lista lá do INSS do Ministério da Saúde, que era 27, agora acho que passou para 29. Nós fizemos um vídeo que foi incluído mais 2. Eu não me recordo as doenças, tem uns nomes esquisitos, mas a decisão dos peritos desconsidera essas condições. Quer dizer, olha lá, é reconhecida pelo INSS, pelo Ministério da Saúde, mas o perito ele desconsidera. Nesses casos é possível exigir a revisão na base da legislação que protege o segurado em situações de vulnerabilidade. A participação de um advogado, de um defensor público, é primordial no momento desse, tá? Identificar os erros, omissões no processo, apresentar recursos, orientar o segurado, fortalecer, né, a sua argumentação com novas provas, tudo isso é importantíssimo. E por fim, a resiliência do segurado, né, que é um fator determinante para garantir os seus direitos. Embora a decisão dos peritos sejam influentes, elas não são definitivas e podem ser contestadas por meio de recurso administrativo ou judicial, tá? Você vai reconhecer o seu direito e as condições que exigem a revisão é um passo para assegurar que o benefício seja concedido de forma justa. Tá bom, meu amigo e minha amiga que estão chegando aqui a primeira vez, olha que vídeo importante, tá? Para vocês verem como tem mudanças no INSS do dia para a noite. Tem legislação, tem normas internas, tem tudo isso, tá, pessoal? E você precisa ficar sabendo para poder lidar com o INSS, para não passar tanto nervoso, estresse, angústia, insegurança, tudo isso. Você chega no INSS com um problema e sai de lá com 2, tá? Mas se você souber como lidar com tudo isso, tudo fica mais fácil. Gostou do meu trabalho? Não deixe de dar um like, se inscreva no canal, ative o sininho para todas as notificações, porque você é beneficiado com isso, tá? Você que vai ganhar conteúdos relevantes, atualizados, que vão ajudar você a manter o seu benefício. Faça isso agora. Meu amigo e minha amiga, muitos comigo desde o início do canal, meu muito obrigado pelo incentivo,
pelo compartilhamento. Vocês estão sempre interagindo. Que Deus abençoe a casa, a vida, a família de vocês com muita paz, saúde, prosperidade, alegria, tudo de bom, tá, pessoal? Tudo que eu desejo para mim e para minha família, eu lhes desejo em dobro. Deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.